Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 35 ao 37. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aí Jesus ensinando na sinagoga. E dessa vez, nesse trecho, ao invés dele ser perguntado, questionado pelo povo, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, enfim, todos aqueles que o questionavam, né? É ele que propõe essa questão e joga essa questão para o povo e para todas as pessoas, para que chegue também aos próprios fariseus, às próprias lideranças. Em primeiro lugar, é interessante saber que Jesus está colocando aqui uma questão da sua origem, da sua identidade, porque muitos não queriam acreditar, né? Porque eles tinham aquela crença, né? O nosso libertador, o nosso Messias. Em primeiro lugar, o conceito de Messias deles, eles ainda tinham aquele conceito de Messias que era um libertador humano, um libertador temporal, territorial e temporal. Ia libertá-los do poder dos romanos, ia dar para eles livre culto, enfim, a felicidade, a alegria, a satisfação, a realização deles era temporal, era um reino humano, né, onde eles poderiam fazer de tudo, seriam os donos, né, da sua história. E Jesus vem dizer para eles: olha, eu sou o Messias, mas eu sou maior que Davi. Embora a minha descendência humana seja de Davi, como que vocês esperam um Messias humano de Davi se ele falou isso nesse salmo, né, o Salmo 110 que ele cita? O que Davi falou no Salmo 110? Falou essas palavras. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que Davi está dizendo ali? Ele fala em dois senhores. O primeiro senhor é Deus Pai. Então Davi diz: Deus disse ao meu Senhor, que seria Jesus Cristo, né? Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Então Jesus está perguntando: como que o Messias que vocês esperam vai ser descendente de Davi, se Davi se refere a ele como senhor dele, né? E se refere a dois senhores ainda acima de Davi, porque para eles era inconcebível, né? Humanamente um filho chamar, aliás, o pai chamar um filho de senhor. Então eu vejo, existe ali uma dificuldade de entendimento deles. E Jesus coloca, olha, Davi está se referindo aqui a Deus Pai e ao Senhor, ao Messias, como seu Senhor também, que sou eu. Então eu sou maior que Davi, né? Embora eu tenha a descendência humana de Davi, mas eu sou maior que Davi, para dizer que o meu reino não é só aquilo que vocês esperam, é muito maior do que vocês estão esperando. Então, o meu reino é superior ao reino de Davi, é superior a Davi, né, em natureza e em autoridade. Eu sou superior a Davi em natureza e em autoridade. Então, é, essa dúvida, essa dificuldade, né, e essa resistência, alguns, em entender a identidade de Jesus, a missão de Jesus, a autoridade de Jesus por tudo aquilo que ele fazia, falava e ensinava. Então, Jesus deixa claro isso para eles, né? Eu sou maior, né? Em muitas outras situações, Jesus fala da sua identidade, da sua intimidade com o Pai, e nessa Jesus questiona uma palavra da Escritura, do Antigo Testamento, que eles acreditavam e que é referida, né, que é identificada com uma palavra de Davi, para mais uma vez provar pelas Escrituras, que era o máximo para eles, a sua identidade. Então nós percebemos aí esse ensinamento, essa colocação de Jesus. E ao final desse pequeno trecho, apenas 3 versículos, Marcos diz que a multidão ouvia Jesus com satisfação, né? A grande multidão ouvia-o com satisfação. Jesus ensinava,
de uma forma que as pessoas entendiam e se aproximava de todos, não resistia a ninguém. Deixava que todos pudessem se aproximar. Diferente dos fariseus, dos doutores da lei, do pessoal do templo, que mantinha uma certa distância para se colocar numa posição de poder, de autoridade e uma posição de privilégios diante do povo simples. Jesus se aproxima de todos e assim se aproxima também de nós e permite que todos nós tenhamos acesso a Ele, porque Ele é o Senhor, o Salvador. Deus te abençoe, ilumine e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.